Por isso que tem aumentado o número dos desigrejados, por causa desses escândalos. O que seria? Essas pessoas que hoje são chamadas de desigrejadas, elas se decepcionaram consigo mesmo por não alcançar um nível de santidade? Elas se decepcionaram com liderança em não obter a oportunidade ou a posição que ela queria daquela liderança? Ou talvez a liderança falhou com ela? Ou por elas verem esse escândalo na igreja e elas, de fato, se escandalizaram e falam, poxa, eu não vou fazer parte, e acabou se afastando da comunidade. O que seria mesmo? Na verdade, os desigrejados são várias questões, né? Primeiro que tem dois tipos. Tem aquele que é amargurado, rebelde, anarquista. Tem aquele desigrejado que ele sai da igreja, ele quer fazer o fuzuê. Ele quer chegar nas redes sociais, falar mal de mim, falar mal de você, falar mal de A, falar mal de B. Mas tem aquele desigrejado que ele só está passando por um momento sem uma igreja. Mas ele não deixou de acreditar, eu acredito, na igreja. E está em busca de pastor, ele né? Ele está buscando uma cobertura, buscando aí um princípio de submissão pastoral. Ponto. Agora, as razões, as causas são diversas. Decepção com pessoas, muitas vezes esse mau exemplo de autoridades, também muitas vezes um problema pessoal que a pessoa viveu. Decepção consigo mesmo. Decepção consigo mesmo. Hoje em dia tem menino que sai da igreja porque a menininha que ele estava afim não quis ficar com ele na igreja. Tem gente também que sai da igreja porque colocou expectativa em alcançar uma santidade e não conseguiu. Também, entendeu? Muitas vezes por ter sido confrontado em alguma situação. Outros por ataques espirituais mesmo, porque a gente sabe também que o inimigo, a partir do momento que a pessoa decide estar na igreja, ela decide congregar em uma igreja, há batalhas espirituais, há uma guerra espiritual também. Então são um conjunto de situações. Hoje, depois da pandemia, aí, parece que aumentou esse número, né? De 8 mil, parece que foi para 25 milhões. Se não estiver enganado, de desigrejados. Deu um salto. Hoje as pessoas não querem mais ir para a igreja, elas querem ficar assistindo vários programas, várias pregações, e não querem estar ali inseridas num corpo. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, tem que ter um ponto de equilíbrio, tem que ter uma cobertura, tem que ter uma igreja, tem que ter uma liderança, tem que ter... Hoje estão trocando também o físico pelo virtual, é o físio digital. Esse é o problema hoje. Sabe? Isso é terrível, porque também é uma proposta do anticristo isso aí. Esse físio digital, a gente tem que tomar cuidado. Ah, é legal? É legal, estamos aqui, tem toda uma questão digital por trás, porém também tem a parte física. Nós estamos aqui fisicamente. Então, hoje as pessoas estão fazendo essa troca. Então, essas pessoas que estão desigrejadas, a primeira coisa, se elas passaram por alguma situação pastoral, elas têm que liberar perdão. E tem que seguir a vida delas em frente. Porque, assim, eu aprendi uma coisa, pastor Fábio, relacionamentos ferem, mas relacionamentos também curam. Perfeito. Você está entendendo? Então, assim, eu posso ter tido problema com determinada liderança, mas Deus também pode levantar uma liderança para me curar, para me restaurar, para me tocar. E a proposta, inclusive, do nosso trabalho de ministério é essa, é de curar os feridos de igreja. Porque tem muitas pessoas feridas. Quando a gente abriu o ministério, o Senhor falou assim para mim, filho, eu vou trazer para vocês os valentes de Davi. E aí eu falei, meu Deus, eu já comecei a chorar com a minha esposa na cama, porque eu falei assim, meu Deus, trazer os valentes de Davi, gente endividada, apertada, oprimida de espírito, e eu vou falar para você. Tudo louco. Tudo louco. Só que tem um detalhe, se tornar os valentes de Davi. Os valentes. E um deles, Eleazar, não sei se vocês conhecem a história de Eleazar, mas Eleazar, há um momento na Bíblia que os filisteus ficavam na encosta do mar Mediterrâneo e eles fizeram e Davi, ele estava fazendo um treinamento militar na encosta, mas era arriscado, porque é onde ficavam os filisteus. E os filisteus eram um povo de gigante. Apareceu 600 gigantes. E encurralou Davi com seus valentes. Mas um dele, eles fizeram formação tartaruga, protegeram o rei, era costume bélico, e um deles pegou e disse assim, meu rei, deixe que eu lute sozinho contra esses gigantes. Pegou, cortou a mão, segurou a espada, e o rei falou assim, você é louco, você é doido, você... Só que o rei disse, então vá. Ele foi, matou os gigantes, e Davi,
ele depois pega aqueles despojos de guerra daqueles gigantes, distribui entre todos, mas ele faz uma moeda que está lá no Museu de Tel Aviv, esculpida, com o fenotipo, com a aparência de Eleazar. Ou seja, aquele homem que estava na caverna de Adulão. Um improvável, Um né? improvável. Por isso que a gente acredita na nossa geração. Os improváveis foi esse homem que Deus levantou para matar 600 gigantes. E eu tenho uma expressão que eu gosto de usar. Tem gigante, pastor Fábio, que a gente mata sozinho. Mas tem gigante que Deus levanta outras pessoas para nos ajudar a matar. Talvez tem pessoas que estão nos assistindo agora, que estão dizendo assim, pastor, a minha vida está muito complicada. E você não está conseguindo matar esse gigante. Mas tem gigante que Deus levanta pessoas para nos ajudar a matar e a derrotar e colocar esse gigante por terra. E não adianta tentar matar o gigante sozinho, quando o gigante só pode ser derrubado com equipe, né? Tem gigante que... Eu já fiz um propósito, uma campanha que a gente fala na igreja, mas não financeira, tá? Mas que hoje em dia tem que falar também. Mas eu fiz há muitos anos atrás. Eu gosto de fazer campanhas assim, muito de ministrações da palavra. E eu fiz uma campanha que eu achei muito interessante, que foi sobre os gigantes. Tem vários gigantes na Bíblia, e poucos sabem disso. Mas tem gigante, por exemplo, que foi morto com cajado. Olha só. Tem gigante que foi morto com pedra. Cada gigante tinha uma ferramenta que matava ele. Então, cada gigante Deus vai dar uma estratégia para a pessoa vencer. Por exemplo, tem uma passagem, se eu não estiver enganado, 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15, se eu não estiver enganado é isso, que vai falar sobre um gigante chamado Esbi-Benob, que ele se levantou, era um gigante diferente, a Bíblia diz que ele tinha uma espada nova, olha só, a gente já está falando de nível de batalha espiritual. E esse gigante, ele intentou matar Davi, por quê? A Bíblia diz que Davi cansou de guerrear, já era um senhor de idade, mas ele cansou de guerrear. Se a gente contemporaneizar, quantas pessoas que vão nos assistir estão cansadas de tanto guerrear? Sim. Cansada de lutar, cansada de batalhar, cansada de viver as mesmas coisas na vida. E o gigante percebeu isso, porque o adversário ele tem um ardil psicológico terrível. Ele percebeu que Davi ficou cansado. E o que ele fez? Intentou matar ao rei. Quando ele vai fazer isso, se levanta um homem. Olha só, Davi não ia matar aquele gigante, ele ia morrer pelas mãos daquele gigante. Mas Deus levantou um homem chamado Abissai, um valente de Davi, matou o gigante e ele liberou uma palavra dizendo: o rei nunca mais sairá na guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. Então, tem gigante que a gente mata sozinho, mas tem gigante que Deus levanta abissais. E fala a verdade, tem horas que a gente precisa de um Abissai, né? Não só Abissai, vai ter um outro que se levantou. Ó, que interessante, no mesmo texto, tem mais dois que se levantam. São 4 homens que Deus levanta para matar gigante por Davi. E o último deles é um homem chamado Jonatas, que significa presente de Deus. Já ganhou o presente, pastor Fábio? Já. O presente geralmente vem embrulhado, não vem? Sim. Você não sabe o que é. E é interessante porque o último gigante que esse homem chamado Jonatas vai matar para o rei, a Bíblia diz que ele não tem nome. Os outros 3 tinham. Um tinha o nome de Golias, outro de Seife, e esse Esbi-Benob. Mas esse quarto gigante não tem nome. Desconhecido. Desconhecido. Detalhe, ele tem o gigante, ele é um ser, tem uma anomalia genética, descendente dos anjos caídos, mas olha só, ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Diz a tradição que é por causa que ele era ligado ao ocultismo. Olha que coisa interessante. Por isso que era um gigante desconhecido. E tem hora que a luta no mundo espiritual ela é desleal. Por quê? Porque a gente não sabe contra quem a gente está lutando. Eu não sei se você já passou por isso. Você está falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não sei contra quem eu estou lutando. Ele está num nível de guerra que chegou um gigante desconhecido, 6 dedos em cada mão, em cada pé. Aí sabe o que Deus faz? Deus é irônico às vezes, mas é algo bom. Deus levanta um homem que o nome dele significa presente de Deus. E eu ensino isso profeticamente. Eu falo, tem gigante que Deus vai te liberar, vai fazer você matar com um presente.
que ninguém sabe o que é, mas ele sabe qual que é a ferramenta que ele vai te entregar e que vai derrotar aquele gigante. Então eu falo, Deus vai levantar muitos Jonatas para nos ajudar. São presentes que Deus vai trazer para nós, pessoas, ferramentas, e que vai destronar gigantes desconhecidos da nossa vida. Perfeito. E há presentes que Deus nos dá que vêm embrulhados em problemas, né? Meu Deus, aí já é outras. Muitos.